Sabe quando a gente tenta convencer alguém com fatos, com lógica, e a única coisa que recebemos de volta é um olhar meio perdido? Pois é, hoje vamos mergulhar no verdadeiro segredo da persuasão. E a resposta, olha, não está onde a maioria das pessoas procura. Todo mundo já passou por isso, né? A gente tem uma ideia que parece genial, algo que mexe com a gente. Aí na hora de apresentar, a gente mostra os dados, a lógica, os fatos que parecem irrefutáveis, e do outro lado, nada. Um silêncio que chega a ser constrangedor. Por que será que essa conexão simplesmente não acontece? E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o centro do problema. O caminho que a gente percorreu para se convencer, toda aquela pesquisa e a lógica que construímos para nós mesmos, raramente funciona para os outros. É como se a gente estivesse começando a conversa pelo capítulo final do livro. Então vamos lá, vamos começar pela raiz do problema, entender por que a lógica, que é a nossa ferramenta preferida na hora de convencer, muitas vezes acaba se tornando uma verdadeira armadilha. A fonte que a gente está analisando chama isso de technobabble. Sabe o que é? É aquela linguagem que a gente usa quando está super empolgado com alguma coisa. A gente começa a falar das funcionalidades, da ciência por trás, dos jargões da área. Pra gente, soa brilhante. Mas para quem está ouvindo, parece só um ruído. A desconexão fica muito clara aqui. A gente compartilha fatos e ciência, e o que a gente gera? Confusão. A gente usa o jargão da nossa área, e o que encontra? Resistência. A gente lista todas as características e dados, e o resultado final é frustração. É como tentar abrir uma fechadura com a chave errada, simplesmente não encaixa. Ok, então se a lógica não funciona, qual é o caminho certo? A resposta está num princípio fundamental de como a gente toma decisões. É isso. Simples, direto e com um poder incrível. A porta de entrada para a mente de alguém não é o cérebro lógico, é o coração. A decisão de aceitar uma nova ideia acontece primeiro num nível emocional. E aqui vem a segunda parte, o complemento. A lógica tem o seu lugar, claro, mas é para depois. Ela serve como uma justificativa, sabe? A desculpa racional para uma decisão que já foi tomada lá no campo da emoção. É o que a gente usa para se sentir inteligente com a escolha que fez. O exemplo da Ferrari é perfeito para isso. Ninguém no mundo compra uma Ferrari pensando no consumo de combustível. A compra é movida pela emoção pura. A imagem, a velocidade, o status. As justificativas lógicas, elas vêm depois, para explicar a decisão para si mesmo, para a família, para os amigos. Beleza, agora que a gente já entendeu o problema e o princípio por trás, vamos à solução. É uma coisa chamada de ponte da epifania. Então, a grande sacada é a seguinte: em vez de empurrar a sua conclusão lógica para cima de alguém, o que a gente faz é guiar essa pessoa pela mesma jornada emocional que a gente fez. É sobre compartilhar a história do nosso momento ahá, da nossa epifania, para que a outra pessoa possa ter a própria epifania. E não vamos pensar que isso é só teoria, tá? Um único roteiro construído em volta de uma história de epifania ajudou uma empresa a conquistar 1,5 milhão de novos usuários. Isso em apenas 3 meses. Esse é o poder de se conectar emocionalmente. Tá, isso soa incrível, mas como se faz na prática? Vamos agora para a parte do como, de como construir essa ponte. Existem basicamente 3 técnicas principais para criar uma história de ponte da epifania que realmente funciona. Primeiro, super simplificar. Segundo, usar analogias. E terceiro, e talvez o mais importante, evocar sentimento. A parte de super simplificar é fundamental. As histórias mais eficazes são contadas num nível de linguagem muito simples, sabe? Coisa de nível de leitura da terceira série do Fundamental. Pode parecer estranho, mas usar palavras complexas não influencia ninguém. Na verdade, só afasta as pessoas. E isso se aplica de um jeito muito poderoso no mundo real. Olha só que fascinante. Um estudo analisou discursos de candidatos e descobriu que o discurso mais simples, naquele nível de leitura de terceira, quarta série, foi o mais influente. No fim das contas, clareza sempre vence a complexidade. A segunda técnica é o uso de analogias. Para simplificar uma ideia complexa, a gente conecta essa ideia com algo que o público já entende, já conhece. A fonte sugere usar a frase "é mais ou menos como". Por exemplo, em vez de dar uma definição científica chata de cetonas, descrevê-las como pequenos alto-falantes motivacionais, cria uma imagem mental que é instantânea e super positiva. E, finalmente, a técnica mais poderosa de todas: transferir emoção. Isso não é feito dizendo eu estava triste ou eu estava animado. Não.
A conexão de verdade acontece quando a gente descreve as sensações físicas e o cenário ao redor daquele sentimento. Ouve só a diferença. Quando se descreve uma dor aguda no estômago, a pressão no pescoço, as palmas suando, quem está ouvindo começa a sentir um eco dessas sensações. Ao descrever o que se sentiu fisicamente, a gente consegue guiar o estado emocional do público, preparando o terreno para a mesma epifania que a gente teve. Certo, entendemos a teoria, mas a verdadeira mágica acontece na prática. Então, como encontrar a nossa própria história? Vale a pena parar um momento e pensar nisso. Qual foi a história por trás daquela paixão? O que aconteceu? Onde a pessoa estava? Como ela se sentiu? Essa experiência original é a matéria-prima, é o ouro, para construir a ponte da epifania. E essa é a grande lição. Chega de bombardear as pessoas com mais e mais dados. Em vez disso, o caminho é encontrar a sua história central, a sua jornada emocional, e aprender a contá-la de um jeito que os outros possam viver a mesma epifania. Afinal, qual é a história que só você pode contar?